Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Saudamos os presentes, saudamos aqueles que estão acompanhando pelas vias da internet. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Nosso propósito é o de prestar culto ao nosso Senhor, pois entendemos que Deus é merecedor da nossa manifestação de culto. Obviamente, temos as nossas imperfeições. Por isso, clamamos ao Senhor que Ele possa sondar o íntimo do coração de cada um de nós e julgar as nossas motivações. Assim, poderemos apresentar a Ele aquilo que há, não no exterior, mas naquilo que há no íntimo do nosso ser. Gentilmente, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos orar ao nosso Senhor e em oração nós entregaremos a Ele tudo que nos propomos a realizar nesta tarde e noite. Bondoso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pelo que tens feito em nosso favor. Obrigado pelas tantas manifestações de cuidado sobre as nossas vidas. Nesta hora, Senhor, quando nós nos encontramos na Tua casa, nós Te pedimos graça, Te pedimos assistência do Teu Espírito, Senhor, para que possamos, de fato, Te agradar em tudo que fizermos, Pai. Remove do nosso coração sentimentos que, porventura, tenham se alojado em nós e são contrários à Tua vontade, Senhor. Remove-os e introduz em nosso coração aquilo que é do Teu agrado, Senhor. Assim nós oramos a Ti, com gratidão, com certeza de que Tu estás nos ouvindo, pois nós oramos no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. O grupo de louvor vai nos conduzir à adoração cantada. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Estamos aqui para entoar o nome do nosso Senhor, para receber a Tua palavra, para de todo o coração podermos cantar cânticos a Ele. Então nós convidamos tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto os que estão em casa de forma remota nos acompanhando, a cantar os hinos que nós separamos aqui. Vamos iniciar com Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito.
Vamos cantar que o nosso Deus é santo e poderoso. Vamos cantar Tu és santo. Vamos cantar o quão maravilhoso é o nosso Deus.
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão famoso és, quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Convido você a abaixar sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento de louvor. Senhor, quão maravilhoso é poder estar aqui nesse momento, te louvando, realizando a tua vontade, fazendo o que o nosso coração, mexido por ti, nos leva a fazer. Que o Senhor possa estar sempre em nós, trazendo a sinceridade do teu louvor, fazendo que a cada dia nós, das pequenas coisas, podermos enxergar a tua presença, o teu querer, a tua vontade sendo exercido em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando a todos à nossa volta, pela nossa presença, fazendo com que nós possamos ser vistos a cada dia como teus filhos, pelas nossas ações, pela espiritualidade que exala em nossas vidas, pelo ministério que nós fazemos na vida de cada um que está à nossa volta. Nos leva para casa em paz, da forma como tu bem queres de todos nós, com a sua proteção. É isso que nós pedimos do fundo do coração, em nome de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus juntamente comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos,
Nós leremos no capítulo 8. Nós leremos no capítulo 8 os versículos de 37 a 39, para esse momento de oração, momento de contrição, momento quando nós buscamos de uma maneira mais significativa a presença de Deus, a sua ação nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículos de 37 a 39. Aqueles que estão acompanhando pela internet, também quero encorajá-los a terem uma Bíblia consigo e assim poderão acompanhar não somente esta, como as demais leituras que faremos da palavra de Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse texto é um texto que muito me fala o coração. Na verdade, não somente esse texto, mas toda a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. É um verdadeiro tratado teológico que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, considerado como um documento sistematizado do Evangelho do Senhor Jesus. Essa carta é dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda parte do capítulo 12 até o capítulo 16. Na primeira parte, o apóstolo Paulo fala a respeito da importância de nós conhecermos a ação de Deus nas nossas vidas. Então ele mostra que o Evangelho é digno de orgulho e não de vergonha, é digno de alegria e não de constrangimento. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele também apresenta Jesus como sendo a oferta pelo nosso pecado, no capítulo 3. Ele mostra que em Cristo nós somos justificados e passamos a ter paz com Deus, uma paz que tinha sido suprimida por conta do pecado. Ele então expõe, teoricamente, tudo que representa a ação de Deus ao colocar diante de nós o seu Filho, Cordeiro do Pai, Cordeiro de Deus. E no capítulo que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo se utilizando de verdades reveladas na própria Escritura, que trazem consigo encorajamento para que nós prossigamos. Ele fala a respeito da constante e contínua presença de Deus em nossa vida. Mais que isso, o apóstolo Paulo fala a respeito daquilo que representa a presença de Deus nas nossas vidas. E isso justamente é algo que tantas vezes foge da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso pensamento. E o apóstolo Paulo então adentra os nossos dias tão difíceis, dias de perda, não é, Gil? Dias de saudade, dias de enfermidade, dias de privações. Ele então adentra, porque a palavra de Deus, ela vence as barreiras do tempo e encontra lugar em nossos dias, na nossa realidade, nos falando assim: em todas estas coisas, em perdas e ganhos, em saúde e em enfermidade, em alegria e em decepções, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Aquele que nos amou, nos coloca em uma condição de mais que vencedores. Então a minha vitória independe das circunstâncias deste mundo, daquilo que o mundo tem para me oferecer. A minha vitória está naquele que me amou. E eu observando alguns comentaristas falando a respeito dessa expressão do apóstolo Paulo, é como se ele estivesse dizendo, apesar de ser o que sou, ele me amou. Apesar de ter sentimentos que tenho, ele mesmo se expressa dizendo o que gostaria de fazer, não faço. E o que não gosto, eu acabo fazendo. E ele então se auto-intitula como homem miserável. Apesar disso, ele me amou. Aí ele diz, por conta desse amor que eu fui objeto, que eu fui alvo, eu tenho por certo, estou certo de que nada pode me separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus não está para vir. O amor de Deus está em Cristo Jesus. O Cristo que veio, o Deus conosco, o Deus encarnado. Cristo Jesus, o homem de Nazaré, que veio ao mundo, que morreu em meu lugar, que ressuscitou dos mortos. Nada poderá me separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Compreenda uma coisa, servo de Deus, pode lhe faltar tudo, mas você sempre poderá contar com o amor de Deus, porque ele já foi decretado, ele já foi colocado, ele já foi realizado, já foi demonstrado, já foi materializado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós contamos com este amor, não abstrato, não é amor abstrato, é amor concreto, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, ele tornou concreto o sentimento que havia no seu coração. Não é amor abstrato, é amor real, é amor concreto, palpável, sentido, percebido em nossa vida. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa perspectiva, nós nos colocaremos diante de Deus em oração. E em oração nós estaremos dizendo, Senhor, já que Tu nos amas tanto, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Sonda o nosso coração. Remove aquilo que precisa ser removido. Introduz-nos em um contexto de paz. Dá-nos a paz que excede o entendimento humano. Nós vamos cantar, Deus cuida de mim. Se você chegou até esse ambiente de culto trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja ser alvo da nossa oração, do nosso clamor, você poderá se colocar em pé, ou mesmo se ajoelhar, caso queira. Em seguida nós estaremos orando em seu favor, clamando por sua vida. Necessariamente não precisamos saber os motivos pelos quais você estará sinalizando, mas queremos sim olhar para você como alguém que confia em Deus, como alguém que quer lançar o fardo sobre o Senhor, sabendo que Ele tem poder para cuidar de nós, para nos consolar e nos fortalecer em toda e qualquer circunstância da vida. Nós vamos cantar, e se você deseja ser alvo do clamor das nossas orações, pode sinalizar, ficar em pé, ajoelhar-se, clamaremos em seu favor em seguida. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se
uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. É Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Soberano Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de falar contigo por meio da oração. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos de ouvir a tua voz por meio da tua palavra, Pai. Obrigado por essa dinâmica, por essa comunhão que podemos ter contigo, Senhor. Falando por meio da oração, ouvindo por meio da tua palavra, e assim podemos manter comunhão contigo, Senhor. Nosso Deus, nós apresentamos a ti, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que ora se encontra em pé, cada pessoa que ora se encontra ajoelhada. Sonda cada coração, Senhor, examina-nos profundamente, Pai. Tu sabes muito bem, ó Deus, acerca das nossas muitas falhas, Pai. Portanto, Senhor, dispensa a tua compaixão, o teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Aperfeiçoa-nos, Pai amado. Nosso Senhor, nós te pedimos consolo para a família da nossa querida irmã Gil, Senhor. Tem misericórdia dessa família, Pai.
Nosso Senhor, nós te pedimos, Pai amado, pelo cunhado da Gil, Senhor, que está enfermo. Senhor, nós te pedimos pelo Igor, Pai, nosso filho querido, Pai, que tu estejas abençoando e restaurando a sua saúde, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, por tantos que necessitam, por tantos que precisam de Ti. Ser com aqueles que estão em viagem, Pai, que Tu possas cuidar, trazê-los em segurança, Senhor. Ser com aqueles, Pai amado, que estão fracos na fé, sem disposição, ó Deus, para Te buscarem, ó Deus. Ó Senhor, assiste-os com o Teu Espírito, Senhor. Discerne cada coração, Pai amado. Nosso Senhor, nós pedimos por cada família de nossa igreja, Pai. Ó Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada casa, sobre cada família da nossa igreja. Te pedimos pela mãe da nossa irmã Valda, ó Deus, Dona Maria do Carmo, Pai amado. Senhor, nós sabemos que ela está enferma e nós te pedimos que Tu estejas com ela. Seja com a Tua serva também, irmã Valda, ó Deus, que está cuidando da sua mãe. Senhor, tem misericórdia. Nosso Deus, nós te pedimos pelo nosso país, Pai amado, pelas autoridades do nosso país, Senhor, tem misericórdia. Pedimos por nosso estado, por nossa cidade. Ó Senhor, sabemos que vivemos em um contexto tão distante de Ti, Senhor, onde os valores são tão equivocados, Pai. Mas nós te pedimos, Pai amado, tem misericórdia de nós, Pai. Nosso Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos, Pai amado. Ser com as famílias que estão incompletas aqui, ó Deus, com tanto desejo de que os filhos estivessem, os netos estivessem, os cônjuges estivessem, no entanto, sentem a falta, Senhor. Ó Deus, que em breve tempo cada servo Teu possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Realize esse milagre, Senhor, em cada casa, em cada família, Senhor, que possamos Te servir. Nada pode ser mais precioso que isso, Senhor. Nada pode ser comparado, Senhor, a olhar para os nossos filhos e dizer: não tenho maior alegria que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Opera, Senhor, em nossos lares, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Alimenta-nos com a Tua palavra diariamente, Senhor. Fortalece o nosso espírito, Senhor. Dá ânimo ao nosso coração, Pai amado. Assim nós oramos, confiantes em Ti, sabendo, Senhor, que Tu estás nos ouvindo. Não porque nós mereçamos, mas porque nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu gostaria de saber, acredito que a Laura trouxe uma visitante, eu gostaria de saudá-la. Me ajuda aí, Laurinha. Olá, Isadora. Opa, Isadora e Elisa, não é? Deus abençoe. Eu estou surpreendido comigo mesmo, porque eu vi de primeira dessa vez, viu? E de máscara, né? Deus abençoe Isadora, Deus abençoe Elisa. Opa, sejam muito bem-vindas. Sintam-se bem aqui na casa do Senhor. Ah, mas algum visitante? Acredito que não, não é? Estou feliz com a presença do Marcelo, depois da cirurgia, muito querido, muito amigo. Deus abençoe Marcelo. Feliz com a presença do Jesaías, servo de Deus muito querido. Estou feliz com a presença de todos, alguns retornando de férias,
outros ainda em viagem, não é? Estão retornando, entraram em contato comigo, temos sentido falta, mas certamente em breve tempo estaremos todos aqui na casa de Deus. E não tenham medo da aglomeração. Se necessário for, derrubaremos essas paredes, estenderemos as tendas e receberemos todos para a glória de Deus. Eu gostaria de dizer o seguinte: na próxima terça-feira nós estaremos retomando o culto presencial. Será um desafio para nós, depois de alguns meses, sem o culto presencial da terça-feira, mas nós gostaríamos de receber os irmãos, sim. É um culto que começa às 20 horas e se estende até às 21 horas, não passa das 21 horas. Entendemos aqueles que moram distante e não podem vir. A esses nós damos a boa notícia de que será transmitido, tá? Você poderá acompanhar também da sua casa, de onde você estiver. No entanto, aqueles que podem, que têm facilidade, que se sentem à vontade em estarem conosco, na terça-feira nós retomaremos. Nós vamos retomar gradualmente cada atividade da igreja, tá? Não vamos voltar tudo de uma hora para outra, assim o meu coração pede, até porque tivemos algumas notícias não muito boas nos últimos dias, porém, com muita cautela, com muito cuidado, estaremos na terça-feira aqui. Se você não trabalha à noite, se você não estuda à noite, se você tem possibilidade, venha. Mas não se constranja caso não possa. Eu sei da realidade de cada um. Já conversei com a irmã Inesila sobre isso, já conversei com outros, e todos têm o meu amor, o meu respeito, e se sintam à vontade. Porém, se você pode, tá, reserve esse horário na terça à noite para estar conosco aqui na casa de Deus. O grupo de louvor se sinta à vontade, nós não queremos determinar agora, mas se sinta à vontade no que diz respeito à realização do ensaio, ou antes do culto, ou no sábado à tarde, tá bom? E aos poucos nós vamos retomando cada atividade, depois teremos uma conversa com a irmã Lisiane, sobre as mulheres piedosas, teremos uma conversa com o pastor Kennedy, sobre o grupo que ele dirige, e assim nós caminharemos com fé, porém também com responsabilidade. Estamos diante de uma realidade que a nossa geração não viveu, e nós devemos ter responsabilidade em relação ao nosso próximo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um texto para a nossa meditação nesta tarde e noite, antes do momento de ceia, o momento da ceia do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 20 a 25. E esse texto nos servirá de orientação para que possamos compreender a ação de Deus nas nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 25. É o texto que nós leremos e utilizaremos para esse momento de exposição, de apresentação da palavra de Deus. Deuteronômio 6, 20 a 25, não é? Faz parte do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, não é? Deuteronômio. Números, Deuteronômio. Vamos então ler o texto mencionado. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa.
e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tiver cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Amém. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, ano aproximadamente 1406 antes de Cristo. É um livro que tem como propósito principal encorajar o povo de Deus a terem uma renovação da aliança nos dias, ou à medida que os dias se aproximavam da conquista da terra prometida. Vale lembrar que a geração a quem Moisés se referia já era a segunda geração. Os primeiros haviam morrido. A segunda geração estava recebendo esse encorajamento de uma renovação de aliança nos dias que antecediam a conquista da terra prometida. Esse capítulo 6, ele é de grande importância para que nós possamos compreender as coisas de Deus. Esse capítulo traz consigo uma preciosa lição, dentre outras. A preciosa lição a que me refiro é a de que, antes de querermos cumprir as ordenanças de Deus, é necessário amarmos a Deus, amarmos o Deus às ordenanças. Mais uma vez, antes de querermos fazer aquilo que corresponde à vontade de Deus, é necessário nós aprendermos a amá-lo como devemos. Versículo 5, não foi lido, mas ainda no mesmo capítulo, nós encontramos exatamente o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Antes, portanto, de nós querermos agradar a Deus, fazer aquilo que corresponde às suas ordenanças, é necessário nós aprendermos a amar a Deus. Como as coisas de Deus são diferentes, né? Aquele que me ama, né, é aquele que guarda os meus mandamentos. Nós, portanto, somos servos de Deus não porque somos oprimidos, não porque somos forçados a isso. Nós somos servos de Deus porque o amamos. Nós o amamos. Somos como que escravos voluntários. O Senhor, portanto, espera isso de nós, que acima de tudo nós o amemos. Irmãos, a história de Israel nos serve de exemplo para o nosso ensino, para que nós compreendamos, né? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6, diz assim: ora, estas coisas, e ele está falando a respeito dos exemplos da história de Israel, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a história de Israel serve para que nós observemos aquilo que nós devemos evitar e também aquilo que nós devemos realizar. A relação do Senhor com o seu Israel é principalmente marcada pelas suas ações libertadoras. A verdade é que Deus tem sempre um propósito libertador para o seu povo, para cada um de nós.
E é a respeito disso, da maneira como Deus libertou o povo de Israel, que nós podemos tirar exemplos vivos para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso viver. O texto fala tantas coisas preciosas, mas dia de ceia eu gostaria somente de trazer algumas aplicações para a nossa vida e estaremos nos reportando ao texto, por isso sugiro que você permaneça com a sua Bíblia aberta, mais que isso, sugiro também que você posteriormente possa reler esse texto em casa e assim extrair lições além das que nós estaremos abordando nesta tarde. Eu gostaria de dizer que trouxe a mim a leitura, o estudo desse texto, trouxe a mim alguns destaques. Portanto, eu gostaria de destacar algumas coisas e gostaria de compartilhar com você neste dia. Quero destacar que assim como Israel, todos nós necessitamos de libertação. Vocês percebem que no ensino, logo no início, ele diz, versículo 20, quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos escravos, servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou. O assunto é libertação. O assunto é resgate. Todos nós necessitamos de libertação. É muito curioso que quando eu trabalhava com educação, nós estávamos em um determinado ano analisando as principais buscas da época dos meninos que estavam já concluindo o ensino médio, as principais buscas pelo curso superior, cursos de graduação. E as principais eram as seguintes, né? Medicina, direito. Na época, né? Houve já mudanças, enfim. E um colega falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, sabe por quê? Porque todo mundo quer saúde e todo mundo quer ser livre. O direito trabalha com a liberdade. O direito defende aquele que está, quem sabe, sujeito a uma prisão. A medicina ajuda na saúde. Então as pessoas, a busca é muito grande por esses dois campos. Todos vivem em busca de libertação. Israel era um povo escravizado. Ao lermos toda a história de Israel, de Judá, quando eram divididos, foram invadidos pelos assírios, foram invadidos pelos babilônicos, foram escravizados pelos egípcios, viveram tantos contextos de escravidão. Era um povo que vivia sob a opressão da escravidão. A verdade é que nós também fomos encontrados escravos pelo pecado. O nosso algoz era o pecado. É curioso que Martinho Lutero falou uma coisa interessante, ele diz assim, todos nós somos guiados por alguém, presos por alguém, conduzidos por alguém, ninguém anda por si. Alguns são guiados, presos, conduzidos pelo pecado, outros são por Deus, mas ninguém é completamente dono do próprio nariz. Éramos, portanto, escravos do pecado, e o apóstolo Paulo fazia uma leitura perfeita a respeito disso. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, vós fostes chamados à liberdade. Ou seja, quem é chamado à liberdade é porque estava escravizado. No mesmo capítulo 5, versículo 1 agora, ele diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Foi para que vocês vivessem livres e não oprimidos, escravizados. Nós também fomos encontrados escravizados. Não estávamos livres. Tolo é aquele que diz, eu decido isso, eu decido aquilo. Todos nós somos condicionados. Todos nós somos levados.
Ou somos condicionados por Deus, o que é o ideal para a vida de todos, ou somos condicionados pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Então, tantas vezes, inconscientemente, nós somos levados a acreditar, a viver, condicionados por coisas que nos levam à morte, que encaminham a nossa família também a um contexto de perdição. Esse é o primeiro destaque. Destaco que, assim como Israel, todos nós necessitamos de libertação. E eu gostaria de somente fazer um hiato nesse momento, perguntando a você que é um servo de Deus. Existem coisas que ainda lhe aprisionam? Porque a liberdade que nós temos no Senhor Jesus Cristo, ela é completa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem pessoas que, mesmo conhecendo a Deus, ainda são presas a contextos, presas a situações, presas a vícios, presas a coisas e não conseguem se libertar dessas coisas. O Senhor nos chamou para desenvolvermos uma vida de liberdade. Tantas pessoas são presas a experiências do passado. Já percebeu isso? São escravizadas pelo passado. O passado as escraviza. O passado, então, vive o tempo inteiro trazendo à tona coisas que já não trazem qualquer relevância. No entanto, nós trazemos para o tempo presente e assim temos vidas frustradas, tristes, abatidas e comprometemos o propósito de Deus para a nossa vida, porque somos escravizados por conta do passado. O tempo bom era aquele, ou, eu não sou tão bom porque aconteceu aquilo no meu tempo passado. Cuidado, que o passado ele pode escravizar. Existem outros tipos de escravidão. Tem gente que é escravo do cônjuge. Eu só faço aquilo que mesmo... Não, é necessário que haja uma harmonia diante da palavra de Deus. Não podemos idolatrar, nem filhos. O próprio Cristo disse, aquele que não me amar mais do que a pai, do que a mãe, do que a marido, do que a mulher, do que a si mesmo, esse não é digno de mim. Os ídolos escravizam. Destaco também, queridos, que a ação libertadora parte diretamente de Deus e não dos nossos próprios esforços. É diretamente do Senhor. Vocês dirão aos filhos de vocês o seguinte: nós éramos servos de Faraó, lá no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Lá em Êxodo capítulo 3, versículos de 7 a 9, eu faço questão de ler esse texto. Fala a respeito dessa ação tão maravilhosa de Deus. Êxodo 3, versículos de 7 a 9, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O Senhor vê a aflição. Foi Ele quem planejou a nossa libertação e não nós. Ele vê a nossa aflição, Ele vê a nossa situação. Dentro do nosso contexto, nós encontramos no Novo Testamento algo muito semelhante. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, em nosso favor. A libertação, portanto, a ação libertadora parte diretamente de Deus e não dos nossos próprios esforços.
não tem essa história no campo espiritual de vamos lutar pela nossa libertação. Ela é uma dádiva, ela é uma graça, é um favor não merecido, é um presente de Deus. Destaco ainda, meus irmãos, que o Senhor usa os meios que Ele deseja para efetivar a nossa libertação. No passado, Ele usou Moisés, não é? Ainda no capítulo 3, versículo 10, o versículo seguinte, né? Deus estava falando a Moisés, Ele completa dizendo, vem agora e eu te enviarei a Faraó, e Ele falava isso a Moisés, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. No passado, portanto, Deus usou Moisés para efetivar o seu plano libertador. Hoje, Ele usa o Senhor Jesus, alguém maior que Moisés, o próprio Filho de Deus, a quem o eterno Deus colocou como oferta pelos nossos pecados. Ele usa, Ele sabe exatamente aquilo que é necessário. Para nós, era necessário o seu próprio Filho. Essa, portanto, é a grande diferença, eu tenho dito constantemente no nosso meio, a grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança. É que na velha aliança não havia o mediador, era Deus e os homens. Porém, essa velha aliança foi quebrada lá no Éden, com a queda do homem, com o pecado do homem. A nova aliança, nós temos Deus, temos nós, mas há um mediador que é o Senhor Jesus. Essa é a nova aliança. Quanto entusiasmo houve em João Batista ao ver Jesus. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Finalmente, o Cordeiro de Deus se revelou, o Deus encarnado. Ele é o Salvador do mundo. O Senhor, portanto, usa nos nossos dias o Senhor Jesus, o próprio Filho, para nos salvar. Em tudo podemos constatar, queridos, a mão de Deus no ato libertador. No versículo 21, e agora eu quero que você observe juntamente comigo, no versículo 21 nós encontramos o seguinte: então dirás a teu filho, vou ler já pela terceira vez, mas agora em outro contexto, éramos servos de Faraó, lá no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. A mão de Deus poderosa é vista. E eu tenho trabalhado isso e comentado com algumas pessoas que demonstram tanto medo em relação ao contexto que nós estamos vivendo. E eu sempre tenho mostrado que a mão de Deus é poderosa, que a mão de Deus é suficiente para impedir que coisas venham a nos prejudicar de uma maneira cabal. Não existe poder maior que o poder que há na mão de Deus. Nós podemos constatar a mão de Deus no ato libertador. Eu achei muito bonito a conversa que eu tive ontem com o pastor Kennedy, não é? Ele mencionando a vitória lá do Antenor, nós estávamos conversando ao telefone, que eles ainda estão chegando, e ele dizia que no dia anterior ele não tinha se saído muito bem, numa competição, num outro estilo, e ele voltou tão triste. Ele é um garoto de 15 anos de idade, nós conhecemos Antenor desde pequenininho, né? E ele voltou triste para o hotel, e o pai dele, então, o pastor Kennedy disse, não, nós precisamos orar. E eles começaram a orar, e aí ele foi dormir, acordou no outro dia, que era disputa lá da outra modalidade, e quando ele acordou, o pai dele disse, papai, nós precisamos orar, porque hoje Deus vai me abençoar. E eles então se ajoelharam, oraram a Deus, e ele disse, depois da prova, e ele teve um grande êxito, ele disse, pai, eu senti a mão de Deus comigo. Eu senti a mão de Deus comigo. E ali eles puderam agradecer a Deus e como que levantar um altar sobre o Senhor. A mão de Deus é poderosa. E às vezes a gente fica assim, que bom que o Antenor ganhou. Nós não podemos ter noção. Eu falava com o irmão
Moleumi, quando eu estive lá no Recife, essa semana, visitando meu filho, e ele estava me falando das muitas delegações do Brasil inteiro, com muita estrutura. Os times lá do Sul mandaram estrutura toda, e o Antenor, o nosso garoto aqui, sabe, é o segundo melhor do Brasil, para a glória de Deus. Então, a mão de Deus é fundamental para as nossas lutas. O Senhor nos abençoa também em contextos periféricos, é bom nós nos lembrarmos disso. No êxito da escola, para a juventude eu falo isso, confia ao Senhor. Sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia diz assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou em nosso favor, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Juntamente com Cristo nós podemos ter, não deve ser a nossa ambição principal. Obviamente a nossa ambição principal é nos santificarmos e crescermos à imagem do Filho de Deus. Mas juntamente com Cristo, Ele nos abençoa. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá condição digna. Não é vergonhoso buscar isso, buscar uma boa colocação na vida. Vergonhoso é quando nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Mas juntamente com Cristo lutemos. Eu desejo que os meus filhos tenham uma boa colocação, sim, e que eles possam honrar o nome do Senhor Jesus onde Deus os colocar. Às vezes nós nos escondemos por trás de uma falsa mediocridade, uma hipocrisia. Devemos buscar, sim. Quero, Gabriel, que você estude muito, que seja um grande homem. Manu, todos vocês, jovens. Deus é honrado também com a ascensão do seu povo, como José foi bênção lá no palácio, e tantos outros. Então que Deus possa nos abençoar nessa particular. A mão de Deus está conosco, e é uma mão poderosa. Nós temos um diferencial, que é justamente a mão de Deus conosco, a poderosa mão do Senhor. O nosso Deus age contra o que nos oprime, contra o que nos aprisiona. Eu quero lhe chamar a atenção a respeito disso. Vejam que detalhe interessante, versículo 22, diz assim: aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. O nosso Deus age contra o que nos aprisiona, contra o que nos escraviza, contra o que nos oprime, contra o Egito que era opressor, contra Faraó que era opressor, contra a casa de Faraó que era opressora. E em nós, Ele age poderosamente contra o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque é o pecado que aprisiona-nos, porque é o pecado que nos separa de Deus. O Senhor é preciso naquilo que Ele faz. Ele age com precisão. Faz com que eu me lembre da experiência que Isaías teve, relatada no capítulo 6 do seu livro. Eu sou homem de impuros lábios, ai de mim. O anjo foi com a tenaz, pegou uma brasa no altar e tocou aonde? Justamente nos lábios de Isaías, que eram lábios impuros, porque Deus é preciso. Ele vai com precisão. Se é o Egito que oprime o seu povo, então ele combate o Egito. Se é Faraó, ele combate Faraó. Se é a casa de Faraó que representa ainda ameaça ao povo, ele combate. No nosso contexto é o pecado, então ele mandou Jesus para verter o seu sangue precioso, para nos purificar de todo o pecado. O nosso Deus não é Deus impreciso. Ele é preciso em suas ações. Ele age com precisão. Nós o temos. Nós não temos desculpas para termos uma vida espiritualmente medíocre, triste, abatida,
derrotada. Porque Deus fez por nós. Ele combateu aquilo que impedia que tivéssemos plenitude na vida. Finalmente, destaco que Deus tem objetivos ao nos libertar. E isso é maravilhoso, até porque, pensa comigo aqui, se Deus não tivesse objetivo para a minha vida, no dia que Ele me salvasse, Ele já me levaria para o céu. Você não tem mais nada para fazer aí, meu filho, venha-se embora, vamos para cá. Então você é salvo, amém, né? Amém ou não? Amém. Então Deus tem um objetivo, Ele te libertou com objetivos. Não foi por acaso, não foi para que você tenha uma vida em zona de conforto. Não, Ele espera que você seja bênção, Ele espera que você viva a liberdade. Por isso que Paulo falou daquela forma, né? Cristo nos libertou para que nós vivêssemos em liberdade, para que nós demonstrássemos essa liberdade. Deus tem objetivos para a nossa libertação. Versículo 24 é bem interessante, leia juntamente comigo, veja aí. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. E como eu acho precioso isso, porque quando nós cumprimos, guardamos os estatutos, quando nós tememos a Deus, nós só temos a ganhar. Temos a ganhar. É para o nosso próprio bem. Assim nós estamos guardados. Assim nós somos protegidos. É para o nosso próprio bem. Destaco, portanto, que Deus tem objetivos ao nos libertar. Primeiro objetivo é que nós o honremos com a nossa liberdade. Que sejamos homens e mulheres livres e que livremente nós honremos ao Senhor. Que priorizemos o seu reino, que o amemos acima de todas as coisas, que vivamos para a sua glória, que de fato possamos honrar o Senhor com a bênção da liberdade. Afinal de contas, liberdade não é libertinagem. O libertino não é livre, ele é escravo da libertinagem. Quem pensa que o libertino é livre está enganado. Ele é escravo. É inclinado para coisas libertinas, coisas nocivas, coisas que prejudicarão a ele e também àqueles com quem ele vive. Liberdade não é isso. O Senhor nos libertou para que nós o honrássemos com nossa liberdade. E isso é para o nosso bem. Com Ele nós somos guardados. Com Ele nós somos protegidos. Com Ele nós vivemos amparados pela sua forte mão, pela sua destra forte. Outro objetivo para finalizar é que nós vivamos completamente dependentes e sustentados por Ele. E como é bom sermos sustentados e dependentes do Senhor. Se eu tenho que depender de alguém, que eu dependa de Deus. Eu não preciso depender dos contextos deste mundo, dos governos deste mundo, até porque são coisas transitórias. O que é, amanhã pode não ser mais. No mundo é assim. Quem conhece um pouco da história sabe disso. Enquanto que Deus é permanente. Ele é fiel. Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele é, aos seus atributos. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador. Então, Ele me colocou em liberdade para que eu pudesse depender dEle como homem livre e não escravizado e oprimido. Essa leitura o apóstolo Paulo fazia melhor que qualquer um.
Por isso ele disse, Gálatas 2:20, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus nos abençoe, que possamos refletir acerca disso. A bênção da liberdade que temos no Senhor Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que tem, de alguma forma, aprisionado? Pastor, eu confio no Senhor, mas eu sou presa à soberba. Peça ao Senhor. Houve uma ocasião, quando eu pastoreava, no início do meu pastorado, tinha um irmão muito querido da igreja, mas ele era muito... E ele dizia assim, pastor, eu confio em Deus, mas eu tenho um pavio muito curto. E eu disse assim, pois vamos orar para Deus encumpridar, meu irmão. Então, nosso Deus trabalha as áreas da vida. O que tem oprimido, o que tem escravizado? Se nós fomos libertos, que vivamos como homens e mulheres libertos. Por quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe. Eu me lembro de uma frase que o papai sempre usava, sabe? Alguns aqui conheceram o papai, né? E o papai era um homem dependente de Deus em tudo. E ele dizia assim, meu filho, o possível a gente faz hoje. O impossível a gente faz amanhã. Não adianta se preocupar. Não tem nada. Deus pode tornar o que hoje é impossível, amanhã Ele pode tornar possível. Então dependa de Deus, espere no Senhor, encha o seu coração de força, de encorajamento. Não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista dos seus anseios, não desista, porque o Senhor enviou o seu próprio Filho para que nós vivêssemos a liberdade, uma liberdade que só Ele mesmo pode dar. Que o nosso Deus nos abençoe, nos enriqueça com a sua graça, que é maior que a vida. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu gostaria de convidar o grupo de louvor para vir à frente, e sem demora nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Eu gostaria de dizer o seguinte, antes de mais nada, nós temos procurado ter todo o cuidado no que diz respeito à higiene, no que diz respeito ao aspecto sanitário. Esses elementos são adquiridos em uma empresa, ou há uma empresa especializada em ceias para a igreja, para igrejas. Mesmo assim, ontem ao recebermos, a minha esposa já batizou, né? São batista, né? Fala batizar, mas batizou tudo com álcool, tá? Tá uma bênção aqui. Só não acendeu o fósforo, né? Senão o fogo pegava e deixava de ser batista, né? Muito bem. Então, assim, está tudo pronto da melhor maneira possível. E eu gostaria de dizer que você, assim, ainda assim, deve se sentir à vontade em participar da mesa do Senhor. Mesmo que você pertença a uma outra igreja, você também é bem-vindo à mesa do Senhor. Essa mesa não é da Igreja Evangélica Batista de Fortaleza, é mesa do Senhor Jesus Cristo. Há lugar para outras denominações também. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. A semelhante modo, após ceiar, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, a aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Que nós possamos realizar esse memorial neste dia,
com reverência, com honra, com respeito ao Senhor Jesus, que entregou a sua própria vida em nosso favor. O grupo de louvor vai cantar o hino, e enquanto isso você poderá vir à frente, você poderá pegar os dois elementos juntos. Se você está com a sua família, você quer pegar também o do seu cônjuge, o do seu filho, enfim, você pode pegar também para eles, porque assim evitará aglomeração aqui. Vamos então cantar e vamos nos servir com o pão e com o cálice do Senhor. Bem mais que as forças,
Vamos ficar em pé, meus irmãos, por favor. Amém. Esperar, então, estou desabrindo ainda. Às vezes o cálice é um pouquinho difícil, mas você pode furar de cima para baixo que ele vai. Pronto. Muito bem. Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do sacrifício de Cristo. Comamos todos. Somos gratos, Pai amado, por teres enviado o teu Filho, que veio ao mundo, foi fiel, fiel até a morte, e morte de cruz. Obrigado pelo sacrifício que nos trouxe a vida, em nome de Cristo. Amém. A semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice após ceiar e disse: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim, em memória do sangue vertido no Calvário, do sacrifício de Cristo. Bebamos todos. Eu gostaria que o nosso irmão Silas tivesse um microfone e fizesse uma oração nesse instante. Por favor, Hugo. Isso, esse mesmo. Oremos, igreja. Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado por esse momento, Senhor, tão glorioso, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa igreja, Pai. Continua nos ajudando, meu Pai, nos guardando de todo mal. Amém, Senhor Deus. Continua abençoando o teu servo, Pai, para que a cada dia ele possa nos trazer a tua palavra, nos ensinar, meu Pai, assim como ele tem feito. Ó Deus. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém. Irmãos, ainda em pé, né? Porque nós vamos agora cantar o hino final e acredito que não compensa sentar e levantar. Nós estaremos cantando este último hino, que é o hino Tudo Entregarei. Enquanto isso, nós poderíamos consagrar ao Senhor, especialmente as nossas vidas, nossos dons, talentos, nosso tempo, a nossa família. É hora de consagrar a Deus. Poderíamos também consagrar ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Se você ainda não o fez, nós temos o meio também de transferência, e alguns têm feito isso para a glória do Senhor. Mas se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá vir à frente e consagrar o seu dízimo, a sua oferta para o sustento do trabalho de Deus. Hoje nós concluiremos as entradas referentes ao mês de julho. Acredito que na terça-feira nós já tenhamos o nosso relatório para aqueles que desejam. Somente pode nos procurar, a mim, o irmão Silas, e nós temos disponível o relatório do mês de julho. Temos desafios e sabemos das dificuldades que todos nós estamos passando enquanto sociedade, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nada tem faltado ao seu povo. O Senhor conta com a nossa fidelidade. O Senhor conta com o nosso compromisso. Ele conta com cada um de nós. Vamos então cantar o hino e nós poderemos consagrar parte do que o Senhor generosamente tem nos dado.
nós queremos expressar nossa gratidão a todos por estarem conosco. Muito bom rever os irmãos sempre, alguns faltando. Quero agradecer a presença da nossa querida Isadora. Opa, estou melhorando muito, né? E a sua filhinha é? Sua irmã, desculpa. Como é que é o nome dela? Ah, tá. A Elisa. Não, errei. Elisa mesmo? Muito bem. Deus abençoe. Voltem sempre. Vocês serão sempre muito bem-vindas, tá? Desejamos a todos uma semana na presença de Deus, uma semana de experiências com o Senhor. Caso você tenha que tomar alguma decisão ao longo da semana, não a tome antes de saber qual é a vontade de Deus. Qual é o desejo particular que Deus tem para essa decisão que porventura você tenha que tomar. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação que vem do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queriam assentar-se, com oração silenciosa estamos pedidos.